Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo da obra O Céu e o Inferno, capítulo 2, O Medo da Morte. No meu livro é página 65, segundo parágrafo, certo? Então, Terezinha, gratidão, é conosco. Ok. Então, boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês. Vamos para mais um estudo nosso, né? E nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, capítulo 2, O Medo da Morte. Então, antes de começarmos o nosso estudo, né, de hoje, vamos, assim, relembrar um pouquinho o que nós vimos sobre esse capítulo, bem rapidinho. O Kardec Terezinha, fala você quer que... compartilhar? Você quer compartilhar a tela? Não, isso aqui não, isso aqui é só... Depois eu vou Ah, compartilhar quando eu começar a minha parte aqui, tá? ok, Agora é só para a gente lembrar o que nós já ok. vimos a respeito da morte. Mas é bem rapidinho. Então, Kardec fala que o ser humano, em todas as épocas, desde a antiguidade, sempre teve a ideia inata, né, a intuição da continuidade da vida. Sempre houve isso na humanidade. Mas, apesar disso, sempre houve também o medo da morte, como até hoje, né, existe o medo da morte. Então, Kardec explica isso, primeiro pela lei criada por Deus, né, que é o que nós temos o instinto de conservação. O instinto de conservação faz com que a gente se apegue à vida, que a gente se cuide, né, para que não aconteça nada, e essa lei é uma sabedoria de Deus, porque se não fosse isso, o ser humano com muita facilidade deixaria a vida, né? E também um outro motivo, né, que Kardec coloca para provocar o medo da morte é o quadro que as religiões apresentam, as religiões institucionalizadas, né, apresentam a respeito da vida após a morte, né? Então é ou o castigo eterno, ou então o céu, né, de beatitude e tudo mais. Isso daí também provoca muito o medo da morte. E com o entendimento do Espiritismo, esse medo da morte vai se enfraquecendo, né? Vai se enfraquecendo devido ao entendimento, à compreensão do que seja a vida após a morte, a situação do espírito depois da morte e tudo mais. Então, bem resumidamente, foi o que nós vimos na semana passada. Então, nós vamos agora começar aqui. Deixa eu ver. Zíper, aqui. Não, não é isso não, desculpa. Eu ainda tenho dificuldade aqui para mexer, deixa eu ver. Estou com dificuldade aqui. Certo. Se você quiser, a tela já está aberta, viu? Mas você pode continuar daqui alguns segundos, porque Não assim vai tá. aprendendo. É você e o Espera resto do aí, mundo que está. espera um pouquinho. Eu não tô, Célia. Oi, minha linda. Você está Então, entrando no. Você entrou no Telegram. é, aqui, o Kindle, é aqui. Então, aqui iniciamos hoje, né, o parágrafo que nós vamos começar a estudar hoje. Acrescentemos, ademais, o fato de que tudo nos costumes concorre para que se lamente a perda da vida terrestre e se receie a passagem da terra para o céu. A morte é cercada de cerimônias lúgubres que aterrorizam mais do que despertam a esperança. Quando é retratada, é sempre com um aspecto repugnante e nunca como um sono de transição. E é uma realidade isso, né? Como a morte é apresentada. É,
principalmente nos velórios. Eu lembro quando eu era bem jovem, adolescente, pré-adolescente, que os pais levavam a gente nos velórios, né? Era bem pior do que é hoje, né? Era uma coisa que impressionava muito. Eu me lembro que tinha todo mundo de preto, hoje já não é mais assim, né? Mas todo mundo vestindo preto, muito choro, grito, lamento. Eu lembro de certas experiências que eu vi a pessoa se jogar em cima do caixão, né? Hoje parece que as coisas estão mais leves, né? Já nem, né, todo mundo já que faz o velório, né? Já não existe tanto. As pessoas estão fechando a sala à noite e abrindo no dia seguinte. Então já não tem mais essa coisa assim, como ele está falando aí, né? Lúgubre, né? Tá mais suave, eu acho que hoje, né? Mas todos esses símbolos lembram a destruição do corpo. Terezinha, só um instantinho. O Mário quer falar. Ah, fala, Mário. Desculpa. Cai problema. Não, só uma curiosidade. Você lembra das mulheres carpideiras? Isso. É, Eram contratadas, se eram. ninguém tivesse, se não tivesse choro no velório, aí contratava-se, né? Tem até uma música do Chico Buarque, né? Que ele vai falar, se eu não me engano, é Construção, que ele vai falar das mulheres carpideiras, né? Lembrando, né, que nos velórios, quando não se tinha ninguém para chorar, contratava-se uma pessoa. É, Essa ideia, né, de que realmente a morte é uma coisa, né, muito pesada, tinha né? que ter choro, né? Tinha que ter choro, Para lamento, né? mostrar, inclusive, que o morto É, era bem quisto, né? isso, é. E então Desculpe interromper, contratavam só para essas, lembrar essa curiosidade da nossa cultura, contratavam. né? Porque Mas isso aqui no está dentro da Brasil, nossa cultura, né? eu acho que aqui no Brasil, em certos locais, pode ser que Interior, tenha né? existido, né? Eu nunca vi isso, não. Eu já vi em filme, né? Não, no Principalmente interior filme, tem muita coisa, filme italiano. Terezinha. Oi? Pois é, Interior, até do Guarda, imagina no norte, lá no Nordeste. É, isso lá para o norte e É, nordeste, isso é norte, muito nordeste, comum. lá no interior tem devia muita ter, coisa. né? É. Tem. Eu só vi em filme, eu nunca vi assim pessoalmente. Mas era para garantir que ia ter choro, né? Eu Para gostaria, assim, garantir. o Mário, eu estou olhando para o Mário, eu estou me lembrando que tudo é uma questão de educacional e cultural. Nós temos não fomos educados dessa forma. Por isso que nós estávamos conversando lá no grupo, que eu coloquei o PDF do livro do Hermínio, não, que Hermínio? Herculano Pires, sobre a educação da morte. E eu também me lembro que é completamente diferente no Japão, né, o Mário? Não é? Então, veja, olha só, como são, só para tirarmos uma dúvida, como são o educados dos japoneses para a morte? Isso é uma pergunta? Desculpa. E ó, sim, como são educados? Não, eles são muito contidos, né? Ele tem toda uma preparação. Aliás, a morte aqui, eles encaram de uma forma muito tranquila e muito normal até, né? E eles são muito contidos por natureza. Você sabe o que é curioso? Eu, como eu já sabia mais ou menos, já conhecia a cultura, não foi assim tão chocante para mim, mas de uma certa forma me impactou um pouco quando um primo da Marta faleceu e não tinha ninguém da família, né? Ela já é prima de segundo grau e a gente teve que ir lá para o norte do Japão, né? Era um pouco distante, um pouco acima de Tóquio. E nós chegamos lá e como era só nós de parente próximo e como eu era o homem, né? Eu tive que carregar o ataúde com as cinzas. Então tem todo o japonês ele é muito cheio de cerimônia, né? Mas o que choca, por exemplo, é que quando sai do forno da cremação, o cadáver, o esqueleto sai branquinho, os ossinhos, sabe? Mas sai no formato de um esqueleto. Então, a cabeça, ainda alguns os ossos. O que que eles fazem? Eles pegam com hashi, né, e vão tirando alguns pedaços dos ossos e depositando na urna. Cada um tira, todos os parentes participam dessa reunião, né, como uma última lembrança e algumas cinzas também são recolhidas. Não é tudo recolhido.
é uma grande parte dali eles tiram para levar para casa e depois vai ser depositado no templo, né? Onde os monges vão fazer as cerimônias e tudo e vai ficar para sempre lá, né? Então, essa relação com a morte, eu achei muito interessante, porque não é uma coisa, como é que a gente se diz? De outro mundo, Ô, entende? É uma Mário, só coisa para me normal. entender, porque aqui a cultura, aqui porque também a parte tem, como se chama, gente, como, protestante, e eu estou no cantão, vamos dizer assim, o lado protestante, aqui tem a cremação. Nós não vemos esqueleto. Vocês veem esqueleto? Interessante isso, né? Não Não, sabia, não. Nem eu. então, mas é porque é completamente diferente, né? Eles são shintoístas, eles têm outra cultura, é bem Não, é só diferente. por Aliás, curiosidade, o só para poder budismo entender, aqui, só para poder entender. é, não, eu ia me demorar um pouco na explicação, mas o budismo, em todo lugar que ele chega, ele faz um sincretismo, né? Então, aqui no Japão, você tem o budismo, mas você tem o Zen budismo, né? Aqui, que é uma espécie de sincretismo com o shintoísmo. E eu acredito que essa relação com a morte para os japoneses, ela é muito, é uma forma muito tranquila. Até as crianças participam disso, né? Elas entendem a morte. E olha, se a gente for parar para pensar, tem muitos casos de crianças que, por exemplo, teve um caso que eu estava fazendo um estudo sobre psicologia e eu estava assistindo várias palestras sobre psicologia, sobre alguns casos. E eu reparei, eu topei com um caso de duas crianças, né? A irmãzinha mais velha morreu, e não deixaram o mais novo ir para o enterro, né? E aquela criança, como ela não teve o luto, ela teve consequências disso. E esse psicólogo estava falando do trabalho que ele fez com essa criança depois, aconselhando inclusive a levar no cemitério, explicar, ou seja, ela não participou daquele luto e criou-se um buraco na vida dela. Porque como ela não participou do luto, não houve a morte para ela, daquele ser. Então ela não sabia o que tinha acontecido. Isso ficou um vazio na vida dela. Então, isso que a gente sempre fala, todos nós devemos ter o nosso luto. Porque quando você não tem, isso vai gerar um problema maior lá para frente, né? Então você vê, não, a gente vai poupar a criança. Não, você tem que fazer de uma forma lúdica, mas você tem que fazer aquela criança viver aquele luto, explicar da melhor forma possível, né? E fazendo assim uma comparação aqui, o que eu achei assim fantástico foi isso, né? Nessa educação que eles têm para a morte. Eles encaram a morte como uma coisa natural. Na hora da cremação é justamente o que eu te falei, mas por que que sai o esqueleto? Porque cada parente vai pegar com o hashi, né, aqueles Que pauzinhos, vai bacana. pegar e colocar na urna. Então, Interessante, cada né? um vai ter que participar daquela Hashi é cerimônia. o, é Então, o, é É, o palitinho lá, os palito, pauzinhos para. os pauzinhos que se come, ou como é que é isso? o pauzinho que você come, o hashi. Ah, tá, Só que tá. ali é um hashi maior, né? São os Hum, pauzinhos maiores, adequados para fazer, né? Para Interessante, pegar né? interessante. Interessante. É a educação, a cultura, tudo isso envolvido, mas o que é interessante que foi dito aqui é como educamos as crianças para a morte. E isso é fundamental para que eles ou elas encarem de uma forma natural, que não ocorreu, bom, pelo menos comigo, na minha família, eu posso dizer muito pelo contrário. Mas isso aí é outra coisa. E realmente traumatiza, eu que o diga. Eu que o diga. Se você me permite só mais um comentário, né? Com relação a esse problema do luto, inclusive de adultos, sabe? O camarada teve o filho morto, ele teve consciência que o filho morreu, ele foi no enterro, mas ele não chorou porque ele não conseguiu. Ou seja,
inconscientemente, ele não teve aquele luto, né? Então, muitas vezes, o camarada vai ter que fazer uma psicanálise para ele, né? Ou seja, é por isso que a gente fala, o que a gente tem que tratar com muito cuidado, principalmente espírita, que tem alguns espíritas meio desavisados, fala, não, ele não morreu, só trocou de vestimenta, aquela coisa. Pelo amor de Deus, não se faz isso, né? Então, sua mãe, seu ente querido morreu, você tem que chorar. Todo tipo de emoção é para ser extravasado, porque qualquer tipo de emoção represado, isso vai gerar um transtorno, né? Que talvez isso, se você não tratar, se você, quer dizer, qualquer problema na nossa vida, a gente tem que, né, externalizar, tem que exorcizar, digamos assim, né? Os nossos fantasmas. É a melhor forma da gente ficar em paz, procurar. Agora, o espiritismo, né? Como agora sim, né? Usando adequadamente essa palavra que às vezes é muito equivocadamente usada, consolador prometido. Esse é o sentido de consolador, de saber que a morte ela não existe para o espírito como individualidade, né? Mas nós devemos respeito com a personalidade, Uhum. né? E respeito conosco mesmo. Então, Uhum. consolador no sentido de nós termos esse entendimento, nós vamos chorar de saudade como um amigo que parte para um país distante, né? Que às vezes a gente não tem como se comunicar, mas a gente se comunica através do sonho, através das nossas orações, eles estão presentes, sabe? Isso é muito consolador, né? Então, mas a gente não deve correr o equívoco de tentar, né, indiretamente doutrinar as pessoas com essa ideia de que a morte não existe. Não existe para nós, para outros existem, para outros não fazem nem ideia, como no estudo passado foi bem abordado também, né? Então, tem os materialistas, cada pessoa tem o seu tempo, a gente só tem que respeitar isso. Uhum. Consolar no sentido de acolher, né? Em primeiro lugar, acolher, né? E deixar essa pessoa ter o seu luto tranquilamente. Eu só vou finalizar isso para darmos continuidade, porque eu acho muito importante esse tema. Porque é, é, fala-se, é educacional, cultural, religioso, está tudo aí englobado. Como eu sou, como pelo menos aqui, né, somos brasileiros, minha avó havia desencarnado e antes, quando ela, não, minha avó estava doente, estava para desencarnar. Então ela pediu que levasse os netinhos dela, quer dizer, da minha mãe, que ela teve 22 ou 14, sei lá, não esqueci quantos filhos, mas o mais próximo éramos nós. Então meu irmão foi ao hospital, se despediu da minha avó, só que não deu tempo para que eu fosse me despedir dela. Aí o que aconteceu? Como a minha avó pediu à minha mãe, aí eu não, eu tinha, gente, eu tinha eu acho que 4, 5 anos. Então minha mãe falou assim: "Olha, teu irmão foi, mas você não foi, você tem que ir". Eu não entendi nada. Ela me levou ao, como se diz, ao sepultamento? Não é isso? Velório. Velório. Então, o que minha mãe fez? Me pegou e colocou no caixão para dar um beijo na minha avó. Isso me marcou tanto, tanto, que realmente traumatiza. E eu sou espírita. E para poder refazer tudo isso, e eu vejo a cena, para que nós possamos realmente entender que traumatiza sim, e vamos tentar educar os nossos filhos, os nossos jovens de uma forma natural para a morte. O Forno já foi. Comecei agora veio. Só um minutinho, gente, tá lá embaixo. Desculpa. Então, isso que você falou, Zélia, eu ia comentar também que às vezes faziam as crianças beijar o corpo da pessoa, né? E aquilo era uma sensação, não era muito boa, não. Não era uma Traumatizante. sensação, não era muito Traumatizante. boa. Mas era um hábito também que havia, que hoje também não vejo mais isso, né? Hoje, os costumes, porque aqui no Brasil não existem
essa coisa de tradição, né? Não tem, o brasileiro não é muito ligado a tradições, assim, de uma forma geral. Então, os costumes vão mudando com o tempo, né? Uhum. Não é como no Japão e outras culturas que mantêm as suas tradições, né? O brasileiro não é muito assim, não. E, então, eu não vejo mais isso, não, de falar para as crianças beijarem o corpo, não. Eu acho, eu acho melhor assim, sem precisar beijar, né? Eu acho que não há necessidade disso. Bom, Mas então, O talvez, né, Dilson, só um Felipe? instantinho, Terezinha. Senhor Dilson, o senhor quer? oi, fala, seu Já, Deus. já que vocês estão falando tanto de morte, eu só Mas queria mas o lembrar que. capítulo, o assunto é sobre morte, seu Dilson. É no Mas capítulo peraí, 2. você não esperou falar, meu Deus, que isso? Nós só estou O avisando o senhor evangel... que o capítulo, o tema é morte. O Eu medo da morte, sei, porque o senhor não sabia, talvez. eu sei. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, 35, fala: por conta a morte não existe. Só queria lembrar isso. A gente está falando em morte, mas que ela não existe. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, lá vou dizer. É bom, vamos falar em morte, mas vamos entender que não existe a morte. Mudamos de plano, mudamos de vestimento. Eu aceito esse argumento. Então, aqui, nessa parte aqui, seu Dilson, Kardec está explicando aquela cultura, né, que existe, que cerca a morte do corpo, né, a morte do corpo, de uma forma muito negativa, né? Com muita tristeza, até de uma forma feia, né? Olha, lembram todos esses símbolos, né? Lembram a destruição do corpo, mostrando o monstruoso, descarnado. Nenhum desses símbolos, dessas religiões que cultuam a morte dessa forma, né? Nenhum deles simboliza a alma se desprendendo, radiosa do corpo, que é o que acontece, né? A alma se desprende do corpo e vai para o mundo espiritual, continua a sua existência, mas as religiões, de uma forma geral, não mostram a morte do corpo dessa forma. Mostram a morte do corpo de uma forma muito negativa, mesmo falando que existe a vida após a morte, ainda continua mostrando de uma forma negativa, triste, feia, né? E a gente vai aprendendo com o Espiritismo que não é dessa forma, não é? Então, a partida, né? A partida para esse mundo mais feliz, que é o mundo espiritual, dentro da visão dessas religiões, é acompanhada apenas pelas lamentações dos que ficam, como se acontecesse a maior tragédia àqueles que vão. E é assim que é mostrado realmente, né? De uma forma geral. Damos-lhes um adeus eterno, como se jamais fôssemos vê-los novamente. Então, por isso que existia, né, tanta lamentação, tanto choro, e para muita gente ainda é assim, parece que nunca mais vai ver aquele ente querido. Então, essa forma equivocada de ver a passagem do espírito do mundo físico para o mundo espiritual. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devessem encontrar outros maiores. Então, muita gente fala assim, olha, que infelicidade, né? É comum que se diga. Morrer quando se é jovem, rico, feliz, tendo diante de si um futuro brilhante, como se aquele ser não tivesse mais futuro. É dessa forma que a morte tem sido mostrada, né? A morte do corpo tem sido mostrada, como se aquele ser não tivesse mais futuro e que só aqui, né? Ele teria que continuar aqui para gozar as coisas desse mundo, como se ele não fosse encontrar algo muito melhor, né? No mundo espiritual. Então essa visão bastante equivocada que é mostrada a respeito dessa passagem. A ideia de uma situação mais feliz custosamente surge no pensamento, porque nele tal ideia não encontra raízes, né? As pessoas não têm aquela convicção de que o ser poderá encontrar uma situação muito mais feliz do que aquela que ele tinha aqui.
Então, tudo concorre, portanto, para inspirar o temor da morte, em vez de fazer nascer a esperança, né? Sem dúvida, o homem precisará de muito tempo para se desfazer desses preconceitos, mas isso acontecerá à medida que sua fé se fortalecer, quando então ele terá uma ideia mais sensata da vida espiritual. Então, o que realmente falta, né, para a maioria das pessoas que ainda veem a morte do corpo dessa forma tão negativa, pesada, triste, né? O que falta é uma compreensão do que seja a vida espiritual, não sabe ainda, né? Ou é o nada para o materialista, ou é o sofrimento eterno, ou um céu que não se entende esse céu, para onde os espíritos vão, as almas vão, e viver uma vida egoísta, porque está no céu, mas ele tem entes queridos no inferno e ele não está se importando com isso. Então, é uma coisa que, para quem raciocina, para quem analisa, para quem questiona, é uma coisa que não tem sentido, né? Ou ele vai se tornar um descrente, ou ele vai ter esse pavor da morte, esse medo da morte terrível, né? Alguém quer comentar alguma coisa? A doutrina espírita muda Sim, inteiramente a maneira. Terezinha. Pode falar. Ah, perdão, tem uma nota Não, nota, de a nota. rodapé, Ah, é, desculpa, tem uma número nota. 28. Isso. A crença no nada mantém o individualismo na sociedade contemporânea. Quando a compreensão das relações entre os dois mundos tornar-se um fato natural, compreendido e amplamente divulgado, uma nova ordem social se estabelecerá. Afirma Kardec, abre aspas, vê-se que só a constatação da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas. E é essa revolução que o Espiritismo prepara. Então, olha como que só o fato, só não, que é uma coisa muito importante, o fato de nós entendermos, né, a sobrevivência da alma, a vida espiritual, de uma forma concreta, né, lógica, coerente, como o Espiritismo mostra, isso vai se refletir também na vida social aqui, do mundo físico, do mundo encarnado, porque uma coisa acaba sendo consequência da outra, né? Se eu sei que eu vou morrer, vou desencarnar, né? E vou viver no mundo espiritual, não é? E que esta minha vida aqui, a forma como eu estou vivendo aqui, vai se refletir na situação que eu vou vivenciar no mundo espiritual, eu vou procurar viver melhor aqui, tratar melhor as pessoas, ter uma vida social, né, mais fraterna, mais solidária. Então, uma coisa se reflete na outra, é natural isso, não é? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Antônio? Então, consegui, Terezinha. Acho que ele não. Então, vamos lá. Ele estava com o telefone. Tudo bem. Então, a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O resultado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado de observação. O véu se levantou. O mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade prática. Então, com a doutrina espírita, o que aconteceu? Os próprios espíritos vieram falar da sua situação no mundo espiritual. Desde aqueles que vivenciam uma situação mais difícil, complicada, até espíritos mais felizes, né? Uma situação melhor no mundo espiritual. Então, eles mesmos vieram falar, né? Além de o Kardec receber da espiritualidade maior a teoria,
ele teve também todas essas experiências, né? Todo aquele trabalho, centenas ou milhares de espíritos com os quais ele conversou, ele teve o depoimento desses espíritos, né? Como eles estavam vivenciando, né, no mundo espiritual a sua situação. Então, não foram os homens que descobriram, pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Nós ali os vemos em todos os níveis da hierarquia espiritual, em todas as fases da felicidade e do infortúnio. Assistimos a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Aí está, para os espíritas, a razão da calma com que encaram a morte, da serenidade dos seus últimos instantes sobre a terra. O que os sustenta não é somente a esperança, mas a certeza. Eles sabem que a vida futura não é mais que a continuação da vida presente, em melhores condições, e a esperam com a mesma confiança com que aguardam o alvorecer após uma noite de tempestade. Aqui, logicamente, né, nós temos que fazer uma ressalva que mesmo entre os espíritas existem graus, né, de entendimento, de compreensão, existem graus de vivência da doutrina espírita no seu interior, no seu íntimo. Porque uma coisa é a gente se dizer espírita, outra coisa é a gente se sentir como espírita, não é? E vivenciar as situações que nos ocorrem como espírito. Então, às vezes eu falo assim, eu sei que eu sou um espírito imortal, reencarnado, em evolução. Mas quando me surge um problema, quando me surge um desafio na minha vida, eu me comporto como um espírito imortal, reencarnado em evolução? Então, existem graduações, né, no entendimento e na vivência do espiritismo. Então, nós sabemos que existem espíritas que mesmo no momento do desencarne, às vezes, né, passam pelo processo de medo, de apego à vida e tudo mais, né? Aí vamos voltar ao que o Amário estava conversando, estava nos esclarecendo. Aí sim, a doutrina nos consola. Mas se para essas pessoas, ou às vezes nós, cada um tem o seu luto, tem a sua forma, que ele, cada um tem o seu tempo, tem a sua velocidade. Tive contato com pessoas também que conversei essa semana com a pessoa e falando sobre o luto. Não se culpe pelo fato de você ser espírita. É algo normal o luto. Então, que nós também não nos culpemos pelo fato de sermos espíritas e estar dizendo, não, mas eu sei que eu sou espírita, eu também sei que vou reencarnar, mas eu vejo todas as imagens, não se culpe, não se culpe, é a nossa fase do É um luto, momento. é Uhum. um momento. Então, depois que nós começamos a conversar, foi natural, foi assim, estou me sentindo aliviada, assim, claro, não se culpe, não se culpe. E também, né, Zélia, a gente está falando do luto, né? Existe essa questão do luto, da pessoa aceitar com confiança, com lucidez, mesmo que sofra, como o Mário falou, lógico, nós somos humanos. Se desencarna um ente querido, a gente vai sofrer e vai chorar, com certeza, né? Mas, se for sem aquele desespero, né, aquela coisa descontrolada, já é uma grande coisa, já o espiritismo já está fazendo seus efeitos, né, no nosso comportamento. Então, tem essa questão a forma de aceitar a morte de um ente querido, como também, como aqui nesse parágrafo está falando, como a pessoa encara a sua própria morte, né? Eu já presenciei espíritas, no momento da morte, ficarem realmente com medo, com receio, não querendo morrer, né? Mas o seu momento, é aquilo que ele conseguiu ser até aquele momento, não é? Também deve ser respeitado e deve ser compreendido.
não é? É o Então, tem estágio, essa... é o estágio de maturidade de cada ser. Sim, é claro. Uhum. Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunham e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça, com a bondade de Deus e com os anseios íntimos do homem. Olha aqui como Kardec ele consegue, né, englobar tudo, né? Então, olha, os motivos dessa confiança, confiança nessa, nisso que o Espiritismo nos mostra a respeito, né, da vida depois da morte do corpo, né? Estão nos fatos que testemunham, né, os testemunhos dos espíritos que vieram conversar com Kardec, e na concordância desses fatos com a lógica, quando a gente raciocina, poxa, é assim, é mais lógico isso, é mais lógico do que outras explicações, né? E com a justiça, com a bondade de Deus, aquilo que nós já conversamos, né? Quando a gente se vê diante de uma explicação que nos incomoda, que não se encaixa muito bem no nosso modo de entender, a gente tem que ver lá os atributos de Deus. Essa explicação está contrariando algum dos atributos de Deus? Se contraria pelo menos um, ela não é verdadeira, é falsa, né? E essas explicações que o Espiritismo dá com relação à vida espiritual está em concordância com todos os atributos de Deus. Ele não contraria nenhum dos atributos de Deus, né? E também está em concordância com os anseios íntimos do homem, né? O que dá mais bem-estar para a gente? A explicação que o Espiritismo dá, a continuidade da vida, do aprendizado, né, e tudo mais, ou a outra explicação que nós já sabemos, né, castigos eternos e tudo mais. Está muito mais dentro dos anseios que a gente tem dentro da gente, né? Fala muito mais de perto para nós isso. E mesmo quem ainda está ligado a outros conceitos e outras religiões, isso também vai mudando com o tempo, né? De acordo, né? Na medida que essa pessoa começa a questionar as coisas, né? Também ela vai mudando o seu modo de pensar. Algum comentário? Além disso, a crença comum situa as almas em regiões acessíveis apenas escassamente ao pensamento, onde se tornam, de alguma sorte, alheias aos vivos. A própria Igreja coloca entre as almas e os vivos uma barreira intransponível, declarando que todas as relações estão desfeitas, que qualquer comunicação é impossível. Gente, que maior desespero que esse? Saber que nunca mais você vai ver, nunca mais você vai ter contato com aquele ente querido. Isso é muito cruel. Como é que Deus, todo bondade, todo justiça, todo amor, faz com que a gente nasça aqui, a gente cresça, a gente desenvolva afetos, a gente desenvolva amor pelas pessoas, não é? Aquele amor que dura anos e anos e anos. Aí, quando morre, separação completa e eterna, seria muito cruel. Muito cruel. A gente desenvolver todo esse sentimento para depois acabar tudo. Para onde vai tudo isso, né? Que nós sentimos, que nós criamos dentro de nós. Então, também está completamente contra os atributos de Deus. Essa é a ideia, né? Se as almas estão no inferno, toda a esperança de revê-las está perdida, ao menos que se vá para lá, né? E um detalhe, né? Quem está no inferno, mesmo que se arrependa, não tem mais como sair de lá, né? Uma crueldade sem fim. Se as almas estão entre os eleitos, encontram-se completamente absortas em sua beatitude contemplativa. Eu sempre, quando eu escuto isso, eu leio isso, eu fico pensando, gente, se uma mãe vai para o céu e ela sabe que o filho foi para o inferno, não fica com um problema lá no céu? Né? Como é que fica isso? Não é?
Tudo isso coloca entre os vivos e os mortos uma tal distância que se enxerga tal separação como eterna. Eis porque muitos preferem ter perto de si, aqui na terra, os seres que amam, ainda que esses estejam sofrendo a vê-los partir, mesmo que seja para o céu. Às vezes a pessoa está doente, está sofrendo, tem dor, mas os familiares que amam aquela pessoa ficam fazendo preces, né? Segurando ela aqui, né? Por quê? Porque tem medo essa, essa separação eterna. Ademais, a alma que está no céu é realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe, ou seus amigos arder eternamente? Acho que não sofre, né? Porque fica em eterna beatitude, segundo a igreja, né? Ficam em eterna beatitude, então sofrem, mesmo que seus entes queridos estejam sofrendo no inferno. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que faz dela um ser definido, que o pensamento abrange e concebe, o que é já o bastante para fixar as ideias acerca de sua individualidade, suas aptidões e suas percepções. Para que ele está se referindo ao perispírito, ao corpo espiritual, né? E sem ele, a alma não seria perceptível, né? E ela nem teria como agir no mundo espiritual. Ela precisa do perispírito para agir no mundo espiritual e, enquanto encarnada, precisa do perispírito para se ligar ao corpo físico, né? Então, no mundo espiritual, o que torna o ser um ser definido, né? Que o pensamento abrange, concebe, é o próprio perispírito, o corpo espiritual, aquilo que Paulo, no Evangelho, chama de corpo espiritual. Ninguém quer comentar nada? Vamos conversar um pouco aí, gente. Nilce? É bom, né? É bom. Ninguém? Não? Ah, vou cutucar, não tem jeito. Na hora H eu peço socorro a quem? Antônio? Eu tenho que cutucar, né? Aí, fazer o quê? É, Tem que cutucar, né? Na hora H eu tenho que cutucar o nosso irmão. Não, na verdade o texto é tão assim claro, né? E a Terezinha claro. está fazendo as colocações tão apropriadas que a gente fica realmente sem muito, a não ser que mais para contribuir, uma coisa que me chama a atenção é que é sempre a pressa que a gente tem, achar que essas mudanças se processam de forma rápida e nunca é, né? Nunca é. E aí muitas vezes a gente se frustra. Mas a mudança de um paradigma, a mudança de toda uma atitude, porque isso aí é milenar, né? Isso vem conosco desde a mais remota existência, né? E, por exemplo, eu chamo a atenção para um detalhe que eu até coloco uma coisa por experiência. Por exemplo, o Leon Denis e Herculano trata isso muito bem, que é a questão da arte, né? Comunicação, conhecimento mas a arte, né? A arte tem um papel muito forte na mente das pessoas, as artes de um modo geral, mas e Leon Denis trata isso tanto é que ele tem uma obrinha chamada Arte e o Espiritismo, se não me engano o título. O Herculano toca nisso o tempo todo, e o Herculano vai até além de se referir. O Leon Denis também fala isso, a cultura, né, esses conceitos dessa nova realidade que nós estamos tendo acesso pelo estudo, pelo trabalho, porque isso também é aquela coisa, né? Por isso que a humanidade está sempre tão retardada, porque depende de cada um de nós. Isso tem que invadir a cultura, né? E a arte é um fator assim super importante, porque veja bem, eu vou mencionar o exemplo da nossa festa famosa aqui do Halloween. Mesmo que já tenha vindo aqui e visto de perto, não é só aqui, mas parece que nos Estados Unidos é de modo especial, mas aquela coisa, você passa e aqui o pessoal gosta, o americano é muito dado a isso, também no Natal, felizmente tem o Natal para logo depois, aí eu fico
fanático, porque eu sou natalino da maior qualidade. Mas você passa, e eles enfeitam as casas com mil coisas. Tem uns que exageram até. Chega a dar medo na gente, porque lembra o quê? Lembra tudo isso que nós estamos ouvindo aí nessa leitura, que não move a uma direção, não move uma consciência dessa existência, muito embora a questão do espírito já seja uma coisa de séculos muito bem aceita, né? Então, por isso que é lento, né? Por isso que, primeiro, a iniciativa a individualidade de ir atrás, de entender que isso aí, porque se existe um Deus, se Ele que nos cria, se nós somos seres imortais, se a gente confia nas qualidades dele aí, nos predicados, é, não faz sentido, porque o sofrimento, em função da grande viagem que um ser nosso faz, é natural que a gente chore, que a gente sinta um pouco, mas é um sentimento diferente desse que prevalece, né? Então, o dia que a gente. E interessante que teve uma parte aí que, aqui no final da texto passado, que o Espiritismo prepara isso. O Espiritismo prepara isso. Nós vamos viver isso, quem sabe, duas encarnações para frente, onde já vai prevalecer isso. Então, o Espiritismo prepara, porque, de fato, é o Espiritismo e o espiritualismo, porque o resto continua preso ao passado, né? E não valoriza isso. Mas era mais ou menos isso aí, Zélia, só para Obrigada, contribuir. obrigada. Está tudo muito claro aí, tudo muito. Uhum. Mas é bom conversarmos, né, para não ficar só uma Sim, leitura. ah, sim, sim. E Fica cansativo, né? fica muito cansativo. Eu particularmente não gosto. Ô, Mário, tem essa festa aí no Japão? Ou não? Não existe Como, Halloween? como a cultura, na verdade, como a cultura americana, ela acaba entrando em tudo que é lugar, ela entrou aqui, mas o Japão, o que eu acho muito admirável é que você está em Tóquio, diante, assim, de uma monstruosidade de tecnologia, né? Até o bueiro que você olha a tampa tem tecnologia, e de repente passa na tua frente uma geisha vestida exatamente como há centenas de anos atrás. Então, esse moderno, né, e o extremamente antigo da cultura deles, isso me impressiona como eles conservaram isso, né? Então, o Natal, essas festas, elas vêm, mas elas perdem todas as características delas. Elas são comemoradas de uma forma muito à moda deles, né? Mas não tem o mesmo significado das festas como o Natal ou como o próprio Halloween. E são os mais jovens que muitas vezes comemoram, mas assim, são muito poucos, né? É mais o marketing, mais a propaganda e tal. Mas o que realmente, os mesmos jovens, né, que ainda se dão a, a, a participar dessas festas, inevitavelmente eles são engolidos pela cultura deles, né? Porque mais tarde vão também se casar, né? Constituir família, e eles são muito tradicionais. Então, mesmo que na época que eles estejam, né, na juventude, muitas vezes trabalhando com a cultura de outro país, como nesse sentido de festas, né? Lógico, né? Mas eles sempre têm a tendência de realmente voltar para a sua cultura, né? A única data aqui que você pode falar que realmente eles comemoram de acordo com todos os outros lugares é o Ano Novo, que também não é Ano Novo de verdade, né? O Ano Novo para a gente não é esse calendário, eles seguem o calendário dele. Inclusive, nós estamos no quarto ano, né, de Reiwa, né, que já mudou, né? Cada imperador, então nós temos também uma data que nós seguimos o calendário, né, mundial, mas eles têm todo um calendário, têm toda uma cultura. Isso está muito preservado aqui, sabe? Então, Halloween eles comemoram também, mas
a minoria, né? São poucos jovens. E o Natal não deixa de ser uma festa comemorativa só, comercial. Muitos trocam presentes no sentido de namorados, sabe? Nem sabem o que estão comemorando, na verdade. É profundamente a data. Tanto é que dia 25 aqui para a gente é normal, a gente trabalha. Não é feriado, não é nada, né? Os brasileiros, no começo, nós sofremos muito com isso, porque é uma data muito importante, principalmente para quem é cristão, né? Então, mas é mais ou menos isso. Mário, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como nós estamos estudando aqui esse tema, né? A morte, a vida após a morte. Como que assim, dentro da filosofia ou cultura japonesa, a vida depois da morte? Na verdade, você sabe, às vezes, o que me faz. Isso daqui é uma coisa muito pessoal, uma coisa minha, né? Pelo amor de Deus, não me tomem como referência de cultura japonesa, tá? Eu vou falar o que eu tenho conhecimento, Sim, né? O que eu, uhum. né? De vivência, de estar aqui na cultura, de ser filho de japoneses, mas não sou um expert no, assim profundamente. Mas me lembra muito o povo hebraico, o povo hebreu, aliás. Porque lembra que eles não tinham, né, essa ideia, eles sabiam que existia o povo hebreu sabia que existia uma vida após a morte, mas eles não sabiam muito bem, falava-se ressurreição, alguma coisa assim, era meio confuso. O japonês, para mim, eles têm essa ideia, né? O shintoísmo vai trabalhar também com a ideia que você vai voltar para um todo também, eles têm muito essa ideia do panteísmo, né? E, por exemplo, no Dia dos Mortos aqui, que se comemora em agosto também, né? Numa semana de agosto, que é o feriado, um dos feriados, nós temos 3 feriados longos aqui de 10 dias cada, nós não temos 30 dias como no Brasil. Nós temos 3 períodos de férias, e uma delas, fim do ano, maio e agosto. E agosto justamente por causa do Dia dos Mortos aqui. Eles, muitas vezes, eles fazem bonequinhos, né, de cavalinho, né, com cortiça. Eles deixam na beira do rio, na ponte, é uma tradição, durante uma noite, e eles acreditam que os espíritos dos parentes vão entrar ali naqueles bichinhos, eles levam para casa, né? Isso uma das tradições, né? E eles vão comemorar então nesse dia. Depois eles voltam e devolvem lá para a beira da ponte. E a gente sempre avisava o pessoal, olha, no dia de finado não fica pegando esses bichinhos na ponte, né? Que é simbólico aquilo. Mas eles também têm toda casa tem uma sala especial de tatame aqui. Mesmo as construções mais modernas, toda construção, toda casa tem uma sala de 6 tatames, onde você vai colocar o Butsudan, né? Então, nós compramos uma casa que, inevitavelmente, veio na planta, né? A não ser que você tire aquela, né, aquela peça para tirar. Mas no caso aqui a gente não usa, né? Porque eu não sou shintoísta nem budista, a gente não usa para esse fim. A gente inclusive trocou o piso, né? Na hora a gente pediu para trocar, colocar para madeira, mas utilizamos o. Mas toda casa tem o Butsudan. Então você Que faz é a sua isso? O prece. que é isso, Mário? O Butsudan é o altar, Ah, um altar. onde você coloca incenso, coloca o Ah, ok, arroz. ok. Então eles têm muito esse negócio de deixar o arrozinho ali, né? Porque eles vêm comer, entendeu? Então, Existe essa eu não sei ideia, se eu né? respondi a tua pergunta, Terezinha, que eu comecei a Não, falar. eu É, só tudo queria bem. saber mais ou menos. Eu sei que toda cultura tem, né, a sua ideia da sobrevivência da alma e cada cultura explica de um jeito, né? Esse altar que põe o arroz, assim, então há a crença que o espírito vai se alimentar daquilo, é isso? Sim, é uma forma de estar com eles ali, né? Então, tem todo um ritual, né? Você tem Sim. uma espécie de símbolo, né? Que é de metal, você bate ali, acende o incenso, faz as preces.
né? Agora, E- dentro do shintoísmo e dentro do budismo tem umas variações também, né? sim. Então, tem alguns templos que são shintoístas, tem outros templos que são zen budistas, e cada um tem uma tradição também. Por isso que, assim, eu não sou um expert no Não, assunto, não, né? é só uma ideia, eu queria que você desse só uma ideia. Mas Mas por isso que eu fiz. existe muito esse culto aos antepassados, né? Sim, faz. Na Existe. cultura Por japonesa, isso que eu né? fiz, é por isso que eu fiz uma comparação com o hebreu, né, Uhum. naquele tempo. Porque o japonês, ele vai cultuar o morto dele, mas você percebe que ele tá dando comida, ele está alimentando, porque ele acha que o espírito vem. Agora, se você perguntar para onde que ele foi, ele não sabe dizer. Não sabe Ele sabe que foi dizer, para outro né? lugar e que É uma volta. coisa vaga, né? Uma É uma coisa coisa vaga. vaga. E a maioria, na verdade, não se preocupa com isso. Infelizmente, nós temos uma sociedade hoje, né, muito materialista. Eu diria que assim 90% materialista. Eles têm a religião como um desencargo de consciência, é mais um penduricalho cultural do que realmente eles acreditarem naquilo, né? Sei. É a imagem que passa, né? Com todos que eu converso, eles não têm muito essa ideia. Até mesmo porque você sabe que a taxa de suicídio aqui é altíssima. É. Porque não só o suicídio é também cultural, né? Porque para morrer com honra, né? Vocês conhecem a história do harakiri, do seppuku. Uhum. Há uma diferença entre essas duas, essas duas cerimônias de tirar a própria vida. Mas aquilo ali existe o ritual que ele conscientemente, o samurai, vai fazer isso para em honra, ou quando o próprio daimyo, né? Vai pedir para ele isso, né? Então, isso é cultural. Para você ter ideia, tem mais ou menos uns 10 anos atrás, eu trabalhei numa fábrica Toyota. O Kachô, que é, assim, um cargo altíssimo, né? É o Kakarichô, né? É um dos cargos altíssimos dentro da fábrica. E Toyota, a gente sabe que, né? Enfim, o filho dele foi pego com droga. Ele matou o filho e se matou. Nossa. Porque era melhor matar o filho e morrer com honra do que ter o nome sujo. É uma visão diferente do suicídio, né? Não, não Em é, não geral, é esse suicídio que a gente. Não, não é. Não é, existe o suicídio comum, né? Mas também existe isso que eu estou trazendo o lado cultural, né? É Existe a o lado honra, cultural como honra, honra. Eles encaram isso realmente como honra. como honra. Estou fazendo esse paralelo justamente porque se eles tivessem a consciência que nós temos, né, sobre a vida após a morte, né? Talvez eles. Agora, o problema é, eu sempre falo o seguinte, desculpe, eu estou meio reticente porque eu não quero tomar muito tempo, mas só vou. É porque o assunto é muito extenso, a gente vai acabar fugindo do assunto proposto aqui, mas só para concluir. Uma vez um amigo aqui, um amigo espírita, assim, espírita, né? Que não tem tanto todo de entendimento da doutrina. Ele falou assim: Poxa, que pena que a gente não tem muito japonês junto com a gente. E eu até brinquei com ele, falei, né, graças a Deus. Ele, por que graças a Deus? Porque, para mim, o japonês ele está pronto, prontinho para a doutrina espírita. O problema é quem vai explicar. Entendeu? Entendeu o nosso desafio aqui? Porque o japonês ele é muito cético. Se você trouxer a lógica que nós temos dentro da doutrina, mas da forma correta, ele vai abraçar isso e vai ser um estouro. Esse é meu ponto de vista. O problema é a barreira da língua, que é é uma muito. língua muito concreta, muito difícil de achar os sinônimos ali corretos, Hum. né? Eu me lembro do Emmanuel Dutra, que fez a tradução do Espiritismo para chinês. Ele deve saber a problemática que é de fazer uma tradução para línguas concretas, né, como o chinês, o japonês, porque o japonês é derivado, né? O kanji é nativo da China, né? E já pensou a gente trazendo todos esses conceitos equivocados que a gente tem no movimento espírita para o japonês?
O japonês ele Ele- não vai aceitar as mistificações que existem dentro do espiritismo, porque ele é muito lógico. E outra, uma vez que ele vê a coisa e ele não vê lógica, ele abandona por completo. Daí a minha brincadeira, entre aspas, né? Que não foi uma brincadeira, é uma coisa que eu penso. Se é para a gente falar, não podemos falar do espiritismo que a gente acha que sabe, né? Devemos falar porque... Então, eu sigo o exemplo de São Francisco. Eu tento falar sobre espiritismo através dos nossos exemplos, através das nossas formas de pensar, né? De fazer o japonês pensar sobre a fraternidade. Eu acho que é o meio que a gente conseguiria atingir mais rápido os japoneses do que efetivamente entrar numa doutrinação. Me perdoe, por Ok. ter esticado o assunto, né? Mas está E tudo bem. fugir um pouco aqui, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês, que nós justamente havíamos comentado que antigamente se usava para funerais a roupa preta, tudo preto, o véu e tudo isso. Não foi comentado isso? Mas eu estou observando aqui que está dando um contrário. Os jovens, eles usam a maior parte a cor preta e com muito símbolo de caveira, de esqueleto. E para eles é uma forma, é como se fosse uma agressão. Ou eu não sei como é, eu acho às vezes uma agressão. Então, vocês entendem essa lógica dessa simbologia em relação ao que os jovens atuais estão trazendo com essa simbologia da caveira, do negro? Dentro, porque eles não têm. Interessante que nós estávamos falando sobre o suicídio, sobre a morte, mas aparentemente eles não têm medo. Ou então aquilo tudo é uma fachada. É o que eu vejo aqui. São desafiadores, estão sempre querendo mostrar, talvez eu acho que é uma capa protetora de que são autossuficientes, né? Mas na verdade não são. O que vocês acham de tudo isso em relação? Não sei como é que está aí, mas aqui, gente, é impressionante. Eu não sei também, eu não sei aí, mas é impressionante. Você vê a maioria dos jovens com roupa preta e usam muito a caveira, Piercing, anéis. piercing. Não, não, uma caveira, tem bonés, alguma assim, nas roupas. Eu vejo muito isso. Vocês acham que isso é moda porque traz dos Estados Unidos? Ou o que vocês acham que psicologicamente, como nós estamos falando, que não tem nada a ver com a morte em relação a eles? Não sei se alguém quer falar sobre isso. Nossa, eu acho muito desafiador a gente tentar colocar alguma impressão, sabe? Eu acho que o preto simboliza muito o sentido contrário da vida, porque não tem luz, é algo que deprime. Eu acho que a caveira simboliza o nada. Quando tu estava falando, Nilce, fiquei imaginando que o jovem está, que resposta do jovem está querendo a respeito disso? Que o jovem contestando, né? Ele está contestando alguma coisa. Será que ele está querendo uma resposta para a vida, né? Qual é o sentido da vida? Será que tudo acaba? Eu não sei, é muito complexo essa demonstração dos jovens. E aqui, eu não sei, eu não vejo aqui muito isso, sabe? Eu não Uhum. vejo muito. O que eu vejo aqui na minha região, aqui no sul, porque eu moro muito perto da Universidade Federal, que tem muitos jovens, e, e eu vejo de tudo, assim. Eu vejo aquele jovem com piercing por tudo que é canto, com várias tatuagens, com cabelos coloridos, com as roupas bem rasgadas e esquisitas, sabe? Quanto tu vê, e aí andam em grupinhos, porque né, a gente vê que eles fazem uma galerinha que está pensando na mesma coisa, e pelo contrário, às vezes a gente vê jovens meninas bem arrumadinhas, bem vestidinhas, enfim, né? Então eu acho que é o momento do jovem, mas isso aí
de demonstrar dessa maneira, cheguei a ficar chocada mesmo, sabe? Qual o Tem muitos sentido, que né, desse utilizam. jovem, né? Porque que É. resposta ele está querendo? O que que ele está pensando a respeito do que seja a vida em si, né? Foi só uma curiosidade que eu observei muito, e tem adultos também, adultos que usam muito. Quando teve aqui uma pessoa, dois que vieram visitar o NEC, aí era como se fosse agressão, e mostrando, mas já eram realmente adultos com acima de 30 anos, com anéis assim de caveiras e tudo isso. E, às vezes, como faz parte da minha cultura, às vezes me choca, sabe? Ainda me choca muito, mas vamos lá. Ok, Mário. Só falando, eu não sei se eu vou ser muito superficial, né? Mas às vezes, quando eu vejo esse tipo de movimento entre os jovens, para mim, tem duas coisas aí. Para mim, não passa de realmente a rebeldia da idade, que o adolescente, em todas as épocas, eles sempre foram do contra. Vocês lembram um personagem do Chico Anísio, o jovem? Vocês lembram desse É, personagem? lembro. Eu nunca esqueço daquilo. Eu acho que faz parte da adolescência. Agora tem um segundo ponto, que é mais sério, que realmente são espíritos que vêm, né, com determinadas tendências, e Deus não erra, né? Ele escolhe os pais para educarem. Então, aí que entra uma temática que a gente trabalha muito dentro do espiritismo sobre a responsabilidade dos pais com relação a esses seres, né? Esses espíritos. Eles têm uma determinada tendência onde nós devemos cuidar. E hoje a gente vê o abandono, né, dos filhos pelos pais, pelo pai, mais do que pela mãe. Também tem mães que abandonam, né, seus filhos e pai amorosos. Mas a gente vê muito pais que se separam, né, e às vezes não. E o Kardec, ele vai fazer justamente uma pergunta que é contundente com relação à paternidade, né? Ele vai perguntar sobre a responsabilidade, né? A gente até discutiu isso num outro estudo, né? Eu acho que a Foi. Nilton estava nesse dia, a gente Uhum. foi aqui mesmo com a Zélia, né? Foi, Então, conversamos. eu acho que tem essas duas coisas, mas tem muito negócio de movimento Uhum. é, do jovem ser do contra, né? É um De usar movimento. roupa para E chocar o próprio mesmo, aquelas materialismo, coisas. sabe, Mário? Porque jovens, eu me referia a jovens mais adultos, acima de 30, 40 anos, mas é interessante, só foi para me trazer, porque como nós não havíamos conversado, estamos falando sobre simbologia, sobre tudo isso do Ludwig, eu me lembrei que isso aqui, às vezes me choca, porque são coisas assim que eu não estou acostumada, e que hoje em dia é normal. Também não sei se é uma moda da América, que se usa, não sei. Mas tá tudo bem, só Às foi vezes tem para muita influência, conversarmos. né? Tem Eu muita acho que influência. tem muito. Mas Pela forma hoje de em se dia, né? vestir, se nota, porque No aquela nosso coisa bem tempo, americana mesmo, sabe, Mário? Aquelas coisas bem americanas que bota, que mudou muito. Bom, mas no vamos nosso dar. tempo, né, Zé? No Oi? nosso tempo, Zé, a gente tinha até uma certa idade de adolescência, né? Hoje você vê adolescentes com 40, 50 anos que nem É querem ir para casa do isso! pai, Eu tô. É, não tá me é? Então, chocando é isso! outro, pois é um outro movimento aí de infantilidade também, né, de É. alguns seres aí, né? Mas enfim, é outro Mas faz tudo bem. assunto. Mas aí, nesse caso, aí teríamos que fazer só uma reunião, porque tem a parte, bom, financeira, bom, deixa para lá. Vamos continuar, porque Sim, sim. por que eu fiz isso, conversando? Porque seria bom terminarmos, né, Terezinha, esse capítulo e deixarmos para a próxima semana É o capítulo capítulo terceiro, terceiro, tá bom. né? Então, vamos. Vamos continuar, minha florzinha? Vamos. A lembrança daqueles que nos são caros fundamenta-se em algo real. Não os representamos mais como chamas fugidias, que nada falam ao pensamento, mas sob uma forma definida que a nós os mostra mais claramente como criaturas vivas. Além disso, em lugar de estarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão à nossa volta. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétua conexão e se assistem mutuamente. Isso é tão importante a gente entender, não é? Que Kardec coloca
Ele fala, ah, lá no mundo espiritual, né? O mundo espiritual está em todo lugar, está aqui, né? Do nosso lado. Pois se eu tenho um espírito aqui do meu lado agora, né? Eu estou no mundo material, ele está no mundo espiritual, e ele está aqui do meu lado, né? Porque é tudo um espaço, né? Eles estão em toda parte. Então, é também uma ideia bastante errada que foi sendo criada ao longo dos milênios aí, que é lá um local distante, né? Ou então ela é em cima, né? Nós estamos aqui embaixo, eles estão em cima. Não sendo mais permitida a dúvida sobre o futuro, o medo da morte não tem mais razão de ser. Enfrenta-se a morte a sangue frio, como uma libertação, como a porta da vida, e não como a do nada. Isso aí também vai depender bastante da preparação do espírito, né? Vamos ler a nota aqui. No mundo novo, é uma nota do editor, no mundo novo, quando a compreensão do mundo espiritual e da moral autônoma tornarem-se parte do conhecimento compreendido e aceito, e a regeneração da humanidade estiver em curso, a morte vai ganhar novo significado. O instante de passagem do mundo ao outro, do mesmo modo que o nascimento. Aqui nós vamos encarar a morte da mesma forma que se encara o nascimento, que é a passagem do mundo para o outro. Não haverá sentido para medo, desespero ou insegurança pela separação. Enfim, encarnados e desencarnados são dois estados de uma só sociedade humana. Então, a humanidade está caminhando para esse entendimento, né? Ainda falta, né? Como ele fala aqui, quando a regeneração da humanidade estiver em curso, né? A mentalidade, o entendimento, a compreensão a respeito da morte também vai mudando. Ah, terminou. Terminou. Alguma coisa, Nilcinha, Antônio, para que eu, antes de finalizar a gravação? Certo. Uma coisa, né, Zélia, que para assim, para completar esse entendimento, essa compreensão da vida após a morte do corpo físico, sempre é bom a gente recordar, reler, estudar novamente o capítulo 6º, né? Do Livro dos Espíritos, a vida espírita, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, para ficar bem claro na nossa mente como é o mundo espiritual, como os espíritos vivem, sentem, né, no mundo espiritual. A gente já estudou, já viu, mas é uma coisa que a gente precisa voltar sempre, né, para ficar bem claro na nossa mente essa, essa realidade, né? Bom, eu vou parar a gravação para que possamos continuar na próxima semana, certo? Então tá. Próxima semana, capítulo 3, o céu que será. Ah, vai ficar bem mais suave para o Mário, não é isso? Nós vamos para o Ele vai céu, estar né, no Vânia? céu, olha só. É, É só anjinho, viu? É só anjinho. Então, Mário, próximo estudo é com o nosso querido Mário. Beijo no que coração de bom. todos. Gente, muito gratidão a todos vocês pelo graças, ó. Gratidão pelo esforço de cada um, tá? Até lá.